se o panda dessa vez realmente vai morrer pelas mãos de Hajime Kashimo, vocês vão ter que descobrir com a gente. Mas tem uma coisa que eu sei e posso contar pra vocês. Nós tivemos o flashback e o passado do pequeno panda, de como foi a sua infância junto com seus outros 2 irmãos. E tudo isso no meio do massacre do capítulo 185 de Jujutsu Kaisen oficialmente. E o título que nós tivemos é Bye Bye. E o gorila dele, que era seu irmão, estava tentando socar o seu irmãozinho panda, que não estava gostando do jogo e ainda queria que parasse. E acabou chamando a sua irmã mais velha, a Triceratops, para tentar proteger ele. E mesmo assim, tentando dar um sermão, por ser um jogo de socar, ela quer que o panda também aprenda a se defender sem a ajuda dela. Mas na hora que essa fofurinha tentou dar algum soco fraquinho no seu irmão, o gorila deu outro muito mais forte no meio da cara dele, que na hora que fez isso, saiu correndo que nem um fugitivo, fugindo da polícia. E já em outro momento, não sei se é no mesmo dia ou outro, o panda estava no parque com sua bicicleta e a sua bolinha, e ele queria brincar com as outras crianças que estavam juntos do seu irmão mais velho. Mesmo falando que ele não sabe andar de bicicleta por ter rodinhas, ele acaba recebendo um desafio, que se ele jogasse a sua bola no rio, vai poder seguir eles e se divertir também. E aquela é a bola favorita dele, que o Papai Noel deu de presente no Natal e ainda estava toda decorada, mas ainda assim nem se importaram e queriam que jogasse no rio mesmo assim. Mas antes dele fazer isso, ele só deu uma pequena olhada para o seu irmão para ver se ele fazia algo sobre isso, saber se era a coisa certa a se fazer ou algo errado. Mas como ele não teve resposta alguma vindo dele, ele foi em frente e jogou no rio com toda a sua força. Mas as crianças, ignorando ele, só queriam enganá-lo, falando que era um crime de poluição jogar coisas no rio, e saírem correndo falando que iam reportar para a polícia o que viram para prenderem o panda, que ele era um lixeiro. E ele ficou lá chorando, já que além de não conseguir os seus amigos, ele perdeu a sua bola mais importante. E depois da merda já ter sido feita, o gorila vai lá perguntar por que ele fez isso. Não era mais fácil ter pelo menos impedido ou perguntado antes? Já que aquilo era um presente especial para ele e não algo de se jogar fora no rio. E o panda, já irritado e chorando, grita que ele fez isso para poder jogar de verdade com seu irmão mais velho. Ou seja, para ele era um sacrifício válido se ele pudesse ter a amizade do seu próprio irmão. E de novo a irmã Triceratops, como vê ele chorando, foi correndo o que aconteceu. E antes que a briga começasse outra vez, já muda para um cenário mais de noite, onde estavam todos em casa. Porém ela e o gorila têm uma conversa muito importante entre irmãos, sem o panda. E mesmo depois de tudo isso que aconteceu, ele passou dos limites. Tem um abismo de diferença entre ele fazer as brincadeiras com o panda do que outras crianças fazerem bullying com ele. E quando essa situação ocorresse, era o dever do gorila proteger o seu irmão mais novo. Era isso que ele deveria fazer. Mas ele fica com aquele drama de irmão mais velho, de que ele gosta mais de vencer e gosta de estar no time bom, sendo que se ele estiver perto do panda, ele não vai conseguir nada. O panda é um perdedor que não merece isso. E pra piorar, ele só chora quando a Triceratops aparece. Ele fica chamando ele de infantil, irresponsável e dependente dos seus irmãos e de tudo que estava em sua volta. Mas não era tão desse jeito assim. Sempre que o gorila faz algo com ele ou acaba acontecendo alguma maldade, no dia seguinte, o panda age como se nada tivesse acontecido. Ele finge que tudo foi coisa da cabeça dele por não conseguir de jeito nenhum nem se irritar com seu irmão ou ficar de mal com ele. E acha que isso é ruim e não é algo que irmãos deveriam fazer por ele. E enquanto o gorila percebe essas palavras que praticamente tocaram no fundo do coração dele, o panda aparece para atrapalhar toda a conversa, achando que achou um escaravelho raro, que lá no Japão é costume, quando eles acham, vender por um valor um pouco alto. Mas acabou jogando bem longe pela janela por ele ser falso, não um escaravelho de verdade. E mais à noite, quando todos já estavam dormindo, menos o gorila, ele estava contando dinheiro do seu porquinho que economizou. O plano dele era comprar uma bola nova para o panda,
Mas já depois, ele fica ali pensando de que cor era a bola e se poderia agradar o seu irmãozinho logo depois que ele acordasse. Porém, ele é acordado no meio da madrugada por uma bola branca gigante usando óculos e bigode, que ele chamava de meu pai, que estava andando carregando ele e a Triceratops para outro lugar sem o panda. E ainda fala que era hora de dizer adeus para ele, sem nenhuma razão aparente e por tempo para sempre, bem longe do pequeno panda, que saiu correndo chorando daquela casa, perguntando onde estavam seus irmãos, em desespero de ficar sozinho. E o gorila, quando ouviu ele gritando, só queria ver seu irmão e soltar o seu pai. O panda não sabia fazer nada, não sabe correr, não é bom em nada e ela até molha a cama às vezes em algumas noites. Ele é dependente dos seus próprios irmãos. Ele não consegue viver sozinho e por isso que ele quer chegar até o seu irmão. Mas então, o pai deles diz algo muito cruel que eu nem imaginei que poderia ter acontecido. De que era o panda de que estava deixando eles para trás, e não o contrário disso. E deveria deixar ele ir para que crescesse. Mas o que mais fez o gorila chorar foi que ele estava planejando com todo carinho comprar uma bola nova para o seu irmão de manhã. E mesmo depois desse tempo todo, ele sempre foi ruim com seu irmão mais novo. Imagina deixar ele sem nem mesmo poder pedir desculpas ou poder falar algo sobre tudo que ele fez. E por isso ele começou a chorar e berrar bem alto por estar sendo separado do seu irmão mais novo, assim como o próprio panda por ter sido deixado sozinho. E infelizmente não sabemos o que aconteceu com o pequeno panda, mas sabemos que atualmente na escola de Jujutsu ele está bem, mas não no jogo do abate. Voltamos mais uma vez para o presente, quando o panda lutou com Hajime Kashimo, e da última vez ele estava em péssimas condições. E no momento de agora, vamos ver uma foto meio brutal para algumas pessoas. Então eu recomendo que sigam por sua conta e risco. As únicas partes que restaram do panda no chão foram sua cabeça, tripas e muito sangue jogado no meio do chão, todos espalhados. E o Hajime nem mesmo sabia se ele estava vivo ou não, mas quando ele não recebeu pontos por ter matado um feiticeiro de Jutsu, sabe que o panda permanece vivo e não morreu ainda, graças a Deus. E o motivo disso, para quem não entendeu ainda, é que o núcleo de panda dele fica na sua cabeça. E enquanto esse núcleo não for destruído, ele pode continuar vivo e conseguir um corpo novo. Até mesmo substituir membros se bem ele quiser. Mas então, com Hajime sabendo que estava vivo, ele volta à mesma pergunta de sempre: onde está o Sukuna? Então, para começar a falar, ele espeta a cabeça do panda naquele bastão que ficava segurando e ele acaba respondendo que as mandíbulas de um panda são muito duras para poderem falar. E com essa resposta, Kashimo não ficou nem um pouco contente e fez questão de que ele nunca mais precisasse abrir a boca dele. Mas antes disso acontecer definitivamente, aparece Hakari Kinji destruindo containers atrás deles, praticamente despertando uma nova habilidade de fogo, ou talvez fosse sua energia amaldiçoada transbordando completamente do seu corpo, já que ele é nível especial e praticamente chegando a nível Gojo. Mas para piorar, na hora que ele vê a situação do panda, ele faz uma piada de muito mau gosto. Uau, panda, você perdeu peso! Isso não é coisa que se fala para alguém que está só com a cabeça sem o corpo. Mas então agora sabemos porque eles cortaram da luta do Hakari para o panda. Ele já venceu o Charles com um só golpe daquele jackpot especial. Mas enfim, vai ser uma luta realmente emocionante. Alguém que tem aquela expansão de domínio complicadíssima, mas que é muito interessante, contra o próprio Hajime Kashimo, com aquela sua habilidade elétrica que praticamente faz com que ele acerte todos os golpes que ele tenta usar. Mas enfim, isso é tudo que tivemos para o capítulo 185 de Jujutsu Kaisen. Então já deixa um like nesse vídeo se você acha que o Hakari Kinji vai vencer a luta, ou se vocês acham que Hajime Kashimo vai sair vitorioso. E nos vemos no próximo vídeo!